Eu, eu me lembro muito bem de quando eu era criança e eu observava o modo como meu avô e meu pai cuidavam dos funcionários de uma empresa, que era mais de uma empresa, que eles eram sócios, e o carinho com que eles cuidavam dos funcionários e, evidentemente, dos, dos clientes que iam ali comprar. Os clientes não se limitavam à cidade, eram clientes de outras cidades também, e o carinho que eles também tinham com os fornecedores, com os vendedores que iam passando lá. Aquilo foi me ensinando, foi me humanizando. Por exemplo, hoje em dia, se você trabalha numa empresa, numa grande empresa, numa firma, seja numa esfera pública ou particular, você adoeceu e você precisou se ausentar. E é uma doença mesmo, franca. O que acontece? Se você não apresenta atestado, se não tiver o CID, se não for de um médico conceituado, você é punido. Cortam a tua cesta básica, descontam do seu salário. Que mediocridade é essa? Na época de meus pais, meu pai e meu avô, eu nunca vi isso acontecer. Pelo contrário, eu vi exatamente o oposto. Quem estava doente, eu já vi várias vezes meu avô, meu pai dizendo: tá vendo que está passando mal, tá vendo que está com uma dor de cabeça insuportável, pode ir, vai se cuidar, descansa, procura um médico. E não era descontado absolutamente nada do salário. Isso é humanidade de base. Humanidade de base. Coisa que nós não vemos por aí nos dias de hoje, né? Então eram funcionários muito felizes, muito sorridentes, muito gratos. E eram clientes do mesmo modo, muito felizes, muito contentes, muito gratos. O meu pai, por exemplo, ele se preocupava muito em estudar o produto que ele estava vendendo. Então o cliente chegava com algumas dúvidas, e eram dúvidas frequentes, e o meu pai sabia como explicar. E ele explicava, ele dava as orientações a fim de que o produto fosse bem usado e ficasse, portanto, preservado, sem danos, sem ser danificado. E certa vez eu entrei com a minha esposa numa dessas grandes redes de lojas famosas, sabe? E ela quis tirar uma dúvida lá sobre um ferro de passar. O vendedor não sabia, não tinha a menor ideia do que minha esposa estava perguntando. Chamou o gerente pegou, é o que está escrito aí na caixa mesmo. Olha, é patético o que tem acontecido no comércio nos dias de hoje. É um horror. Então, quando quem aprendeu a ser mais humano e se depara com desumanidade, claro que se incomoda, claro que eu me incomodo. Eu tento ser humano, o máximo, ser humano, inteligente, sensível. Eu tento ser assim. É uma conquista, é uma luta, é um esforço. É a tentativa de lançar um olhar compassivo, uma mão que se estende, um ouvido compreensivo que entende. Às vezes o sujeito trabalha numa repartição em que ele realizou todas as suas tarefas, ele já realizou todas as suas tarefas. E ele ainda é obrigado a ficar ali para cumprir ponto. Olha, se pudesse dar na cara desses empregadores, não pode fazer isso, né?
mas a vida vai cobrar. O mal se volta contra quem o pratica. Alguns lugares já, mesmo na América, na Europa, que já entenderam isso, fazem de outro modo. Não, peraí, você tem que me entregar o trabalho realizado desse modo. Está entregue? Está dispensado. O que você vai ficar fazendo aqui, mofando, com raiva e sem ter o que fazer? Já concluiu? Já terminou? Tchau. Vai cuidar de você. Vai cuidar da sua família. Quem é que faz isso hoje? Que triste, né? Que está se tornando o mercado de trabalho. Que triste. Mas como eu disse, tem gente que já entendeu, teve uma iluminação aí. Quem sabe essa luz boa continue irradiando e derretendo alguns gelos por aí.